Bora de relato, né, gente? Fala, galera do Cafofo do Black. Bem, o Semente me pediu para gravar um relato para o canal dele, um relato de projeção astral, de projeção da consciência, e logo depois que eu falei com ele, logo depois que eu falei com você, meu camarada, eu lembrei de um relato muito antigo. Eu nem lembro precisamente qual foi a data, mas eu acho que eu não estava nem na faculdade ainda, morava com a minha mãe. Como eu não tinha conta para pagar, eu ajudava em casa, mas não tinha obrigação, responsabilidade, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha que pagar boleto, no máximo eu pagava TV a cabo e alguma outra coisa. Eu tinha tempo útil, entre aspas, para treinar a projeção, para deitar, para dormir de tarde, de noite, de manhã, mais ou menos a hora que eu quisesse, né? Se eu não me engano, eu já tinha entrado na faculdade, sim. Mas, enfim, não vou precisar, porque se tem, estou com 43, essa projeção deve ter sido mais ou menos com, sei lá, 19, 20 anos de idade. Mas o que eu lembro foi o seguinte: nessa época eu treinava muito no meu sofá da sala, deitava direto, ficava ali tentando sair do corpo, às vezes naquela coisa de tentar não se mexer para sair. Quando você é novo, você é muito inexperiente e fica às vezes muito focado em técnica, por mais que seja importante, mas esquece um pouco dessa ideia de movimentar a energia. Dessa ideia não, propriamente movimentar a energia no sentido físico mesmo, né? Porque quando você consegue perceber as energias, fica muito mais fácil você sair do corpo. Você dá o comando, mexe a energia, vai deitar e a coisa meio que flui naturalmente. Pelo menos comigo é assim. Mas nesse período eu lembro que eu fazia um pouquinho de técnica, coisa que eu não faço hoje em dia. Praticamente não, eu não faço técnica. Muitos anos que eu não tento nenhuma técnica. Porque, como eu falei para vocês, acho que o mais importante é o nível de consciência, né? Quando você está em vigília, quando você satura sua mente com essa informação de projeção astral, quando você fala, quando você lê, quando você escuta, quando você transmite para os outros também, isso é muito importante. Seu cérebro vai se condicionando com isso. E movimentar as energias, tá? Isso para mim é o mais importante. E com o tempo eu fui percebendo que movimentar as energias quando você está deitado na horizontal facilita bastante a distribuição energética por todos os chakras, inclusive pelos chakras secundários. Mas eu vou contar o relato, senão eu vou ficar nessa enrolação aqui. Nessa época eu treinava bastante, ficava deitado, tentava sair, tinha catalepsia, voltava. Nesse período então eu devia ter 3 ou 4, dependendo da época, catalepsia por dia. Eram muitas catalepsias, tá? Hoje eu tenho menos, mas eu tenho mais facilidade para sair, muito mais, de forma consciente, mas tenho menos tempo para treinar, para tentar, tá? E eu lembro que nesse dia eu deitei algumas vezes e fiquei tentando e tive algumas catalepsias em sequência. Digamos assim, eu despertei a consciência, comecei a sair um pouquinho, mas minha energia estava muito densa, né? Não tinha trabalhado direito. Na época também, por mais que eu jogasse muito mais futebol do que hoje em dia eu nem jogo mais, mas a prática do exercício aeróbico constante facilita bastante, coisa que eu não tinha antes. Eu não tinha prática de caminhada diária, de esteira, de bicicleta. Era mais pelo futebol mesmo. Depois eu percebi que isso também contribui bastante. Mas enfim, então eu tentei sair umas 2 ou 3 vezes, não vou lembrar de cabeça. E num certo momento, numa catalepsia que eu tive, eu comecei a sair bastante, mas o cordão me tracionou e me puxou de volta. Então nesse momento eu levantei, já meio frustrado. Isso era muito comum acontecer, eu ficar tipo algumas horas tendo catalepsia para um lado e para o outro, tentando me arrastar para cá, para lá, e não conseguir sair, tá? E a sala era um local que eu fazia bastante isso, que eu treinava bastante ali no sofá da sala. Enfim, a minha técnica na época era muito assim, eu prestava atenção na respiração e ficava tentando perceber, como até hoje eu faço, a consciência entrando no estado hipnagógico. Quando você pega isso, você toma consciência na hora do deslocamento, né, da descoincidência, tá? Mas se você não tiver com a energia bem trabalhada, você fica preso, e eu era o rei de ficar preso no corpo, voltava toda hora. E então, nesse momento, depois de tentar diversas vezes, eu levantei, comecei a andar pela sala, só que uma coisa me chamou muita atenção na varanda. Quando eu olhei para fora da varanda, assim, cheguei à varanda da minha mãe bem pequenininha, uma sacada, ela é larga, bem comprida, mas é uma sacada praticamente. E o prédio lá é mais ou menos um prédio de 10 andares, na verdade são 6 andares, mas tem 3 garagens e o Play, e como ele fica no Grajaú, que é um bairro muito arborizado, perto do Pico do Papagaio, que dizem que é um portal, o meu prédio, por acaso, ele fica numa subida, então
O apartamento é no 6º andar, mas ainda tem 3 garagens, mais o play, com essa subidinha, digamos que fique mais ou menos um prédio de 10, 11 ou 12 andares. Então é bem alto. E nessa hora que eu cheguei na varanda, eu percebi que estava de dia. Mas eu lembro que eu comecei a tentar sair do corpo no final da tarde. E nas últimas tentativas já era de noite. E antes que eu me desse conta que eu estava fora do corpo, porque na verdade eu estava fora do corpo e não tinha percebido, eu achei que eu tinha acordado, mas eu não tinha acordado no sentido de acordado em vigília, né? Eu estava ali, a catalepsia por algum motivo ali me soltou e eu saí sem perceber, achei que tinha levantado. Mas o que me chamou a atenção é que era de dia. Só que antes de eu perceber de uma forma plena que eu estava lúcido, fora do corpo, que eu estava consciente, estava naquele processo ainda percebendo o que está acontecendo, eu não chegava nem a estar grogue, eu estava bem lúcido que estava ali em casa, estava fazendo tudo normal, mas eu não estava consciente que estava fora do corpo físico. Eu achava que estava no corpo físico. Uma espécie de barulho começou a tomar conta do ambiente, mas esse barulho vinha de longe. E foi aí que eu percebi várias espaçonaves se aproximando de mim. Na verdade, de mim não, da varanda, do prédio da minha mãe. E eram espaçonaves muito grandes, sei lá, eram 10 espaçonaves, 11, 12, mas muitas espaçonaves e grandes pra caramba, chegando perto, se aproximando bem da varanda. E nesse momento eu tive certeza, eu falei, caraca, eu tô fora do corpo. E o que me chamou a atenção também, além do fato de estar de dia e eu ter ido dormir de noite, tá? Na última catalepsia estava de noite, o que me chamou a atenção é que quando essas naves chegaram, eu fiquei muito empolgado, fiquei, caraca, até que enfim eles se apresentaram, chegaram, estão se mostrando para todo mundo, mas nesse momento, rapidamente, eu estava olhando para a rua e para os prédios ao redor, não via ninguém na varanda, não via ninguém na rua, e isso chamou muito a minha atenção. Eu pensei assim, porra, como é que pode ter um monte de nave espacial voando, se aproximando de mim, se aproximando do prédio, e ninguém em torno na varanda, nem no prédio do lado, no prédio da frente, ninguém está olhando. Então foi nesse momento que eu tive plena certeza que eu estava fora do corpo. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, como foi uma experiência que eu fiquei ali em catalepsia várias vezes, saía, voltava, a minha lucidez no início estava comprometida, eu não descarto também nesse momento, fora do corpo eu estava, com certeza que eu não tenho dúvida disso, mas eu não descarto talvez que eu estivesse fora do corpo tendo alguma espécie de onirismo, tá? Porque assim, eu não estava plenamente consciente que estava fora do corpo, depois que eu descobri que estava fora do corpo. Mas normalmente, quando eu descubro que estou fora do corpo, se eu tiver num processo de onirismo, o onirismo termina por completo, é como se uma cortina de fumaça se dissipasse, se diluísse, e eu me percebesse naquele local real, tal como ele é. Já tive várias experiências assim, de estar voando, achando que estou voando pela montanha, ou então pela floresta da Tijuca, ou do Grajaú, onde eu morava, e percebia depois, quando eu tomava consciência, que eu estava voando no meu quarto. Tava bobão ali, o ventilador batendo em mim, eu achando que estava voando pela floresta da Tijuca. Mas sempre quando eu desperto a lucidez e a consciência e percebo que estou na projeção astral, que estou fora do corpo, quando eu tenho esse processo de consciência, se eu tiver em onirismo, o onirismo acaba na mesma hora. Sempre foi assim, até com assédio espiritual. E nesse momento não, eu percebi que estava fora do corpo e nada se dissipou, nada diluiu. A minha lucidez estava muito alta, eu não digo que estava plena, porque eu sou um pouquinho exigente com isso. Eu gosto muito da projeção quando eu acompanho a saída e retorno, que é muito difícil ter, eu também não tenho toda hora. São experiências rápidas, mas essa experiência eu dou bastante credibilidade por isso, porque eu tinha certeza que estava fora do corpo, e se fosse um onirismo, na hora que ela ocorreu, na hora que eu percebi que estava fora, tudo se diluiria. Tá? Então essas naves chegaram aos montes, várias naves muito grandes, eu não percebi se tinha uma nave maior do que a outra, o que eu percebi é que tinha umas 2 ou 3 ou 4, sei lá, que se aproximaram muito da minha varanda, mas se aproximaram, sei lá, a 5 metros de distância. Isso me deixou muito empolgado na hora, e eu lembro que eu pensei assim, entusiasmado, que enfim esses alienígenas se revelaram para o mundo. Mas nesse momento, quando eu vi que não tinha ninguém na varanda, que estava de dia, isso tudo foi num átimo de segundo, né? As coisas acontecem muito rápido lá do outro lado. Eu percebi que estava fora do corpo, como vocês sabem, os chakras ligam o corpo astral pelo duplo etérico, e quando você se empolga muito fora do corpo, alguns chakras, principalmente o Muladhara, que é o chakra base, que se vincula às suprarrenais,
Tá? Cada chakra se vincula a uma glândula endócrina específica e o chakra básico, o chakra Muladhara, se vincula às suprarrenais. Ou seja, as suprarrenais secretaram adrenalina, porque eu me empolguei, fiquei, como sempre, eu jovem, então falava um monte de palavrão. Puta, consegui sair, tô vendo as naves e tal. E essa empolgação toda não me deixou nem, sei lá, mais 5, 6 segundos, depois que eu percebi as naves chegando, e fui tracionado automaticamente para dentro do corpo físico de novo. E quando eu cheguei no sofá, a primeira coisa que você faria, levantei e fui para a varanda ver se eu encontrava alguma nave, alguma coisa. Não encontrava nada, inclusive estava de noite, não estava de dia. Fiquei mega decepcionado. Só para complementar, depois eu tive 2 contatos com 2 criaturas que, na época, eu não levei pro lado da ufologia, pro lado de alienígena, nem nada. Mas com o tempo eu percebi que era. Mas não foi uma experiência fora do corpo. Foi um dia, uma noite que eu estava dormindo. Uma vez foi aqui no meu apartamento, depois de me casar, né, onde eu moro hoje em dia com a minha esposa e com meu filho. E a primeira vez foi há muitos anos, um pouquinho depois dessa experiência de eu conseguir ver essas naves no plano astral. Eu estava tentando sair do corpo, na verdade eu nem sei se eu estava tentando, eu estava dormindo e acordei em catalepsia. Tentei sair, não consegui, fui tracionado. 70% das minhas experiências, ou até mais, até os 20 e poucos, era isso. Era tentar sair, era tracionado. Era um saco, era um inferno. Mas enfim, eu fui tracionado de volta, encaixei, não consegui sair, mas eu desenvolvi muito minha clarividência com base na hiponopompia. Para quem não sabe, tem a hipnagogia, que é quando você está naquele estágio entre a consciência da vigília e o sono, e tem o processo hipnopômpico, o estado hipnopômpico, que é justamente quando você volta para o corpo, né? Quando você acorda, só que você não acordou plenamente ainda, você está naquele momento entre o sonho e o acordar. Tá? Você acorda, mas ainda está meio grogue, não sabe se acordou, se está dormindo direito. Então, sempre quando eu volto, hoje em dia, até hoje em dia é assim, se não for sempre, é 90% das vezes. Quando eu volto para o corpo físico, quando eu passo por o processo de catalepsia, principalmente, e quando eu consigo me movimentar no físico, a minha clarividência abre de uma forma muito definida, com muitos detalhes. E esse dia a clarividência abriu, eu sentei na cama, lá no quarto onde eu morava com meu irmão, e uma criatura entrou pela porta do quarto, uma criatura muito alta. Como eu tinha muito assédio na época, eu via muito obsessor, eu achei que pudesse ser algum tipo de obsessor. Por quê? A criatura devia ter uns 2 metros, até mais de 2 metros. Imagina uma tartaruga, um pescoço de tartaruga meio comprido, até parece um pouquinho com ET, o filme tradicional do ET, tá? Mas não era exatamente assim, mas era uma cara que na época eu associei ao cara de tartaruga. Eu lembro que eu chamava ele assim, pô, contando experiência para os meus amigos, eu falei, pô, tive um obsessor todo bem vestido, com uma cara de tartaruga, mas não era obsessor. Na verdade, eu percebi isso até na própria hora. Por quê? Quando eu me defrontei com ele, entrando no meu quarto, eu lembro que a cabeça dele quase que entrou primeiro do que o próprio corpo. Ele foi entrando e no meio da testa dele, não sei se foi aqui acima, no chakra soma ou no chakra, no Agni, né? Tinha uma espécie de rubi, de luminosidade meio índigo. E ele estava com uma roupa mega sofisticada, que lembrava uma espécie de astronauta com anos 80. Uma coisa meio retrô, meio brilhante demais. Eu lembro que eu achei isso muito estranho, mas eu estava sentado na minha cama em clarividência completamente lúcido, tá? Que nem eu tô aqui com vocês. E eu percebi ele entrando. Como é que funciona a minha clarividência? No início, ela é muito translúcida. Eu vejo os seres, os objetos meio que transparentes. Mas na hipnopompia, não. Ele pode até estar translúcido no início, mas quando eu foco a visão, ele vai ganhando textura. Eu vou vendo a pele, eu vou vendo o rosto, eu vou vendo a barba, tudo isso. E nesse caso, essa criatura se aproximou de mim, muito tranquilamente, colocando o rosto bem próximo, assim. Eu lembro que eu olhei para o alto, eu botei a mão, como eu fazia de costume com muitas criaturas que eu encontrava, para testar a clarividência, ver se eu sentia. Eu tinha muito disso, né? Até com o assediador eu fazia isso para tentar, e com o mentor também, claro, mas eu tinha curiosidade, eu queria ver se eu sentia. O espírito é muito difícil sentir, tem que ficar parado ali, com, sei lá, depois dos 10 segundos, aí você começa a sentir um pouquinho. Em alguns casos não, você sente até razoável, tá? Mas não é um toque assim. Mas beleza. Então eu estou associando essa clarividência que eu tive dessa criatura
com essa projeção, onde eu tive variação de lucidez não, eu diria de consciência, onde eu vi essas naves espaciais, esses objetos não identificáveis, que a gente sabe que é alienígena, né? Mas enfim, então, e essa criatura veio, ficou no meu quarto um tempo, aí botou a mão, botei a mão também, senti a mão dele um pouco, e aos poucos ele foi sumindo, foi desaparecendo, tá? Então, eu acredito que essas experiências eu consigo associar porque foi um pouco depois da outra. Eu não lembro se foi uma semana, 2 semanas, mas foi uma experiência bem próxima da outra. E essa mesma criatura eu encontrei de novo aqui em casa. Com o tempo eu comecei a perceber, porque há 20 e poucos anos atrás não era comum falar de arcturiano. Mas se você pegar hoje em dia o que tem na internet de material, de relatos de abduzidos ou de pessoas que tiveram contato com os arcturianos, a descrição é bem parecida. O tipo de roupa também, a maneira... E uma coisa interessante, ele tinha umas indumentárias, uns objetos pelo corpo, uma coisa meio metálica. Depois eu vou contar até para vocês algumas projeções que eu tenho em contato com drone. Então, os drones metálicos que às vezes me seguem por aí, às vezes ficam me observando e se comunicam comigo. Não é exatamente um drone, mas imaginem uma esfera metálica com um olho de energia que muitas vezes eu encontro em projeção astral, tá? E já vi em clarividência também. Eu espero que o relato tenha sido pelo menos interessante, mas acho que a gente pode tirar uma lição disso. Então, uma pergunta: será que os alienígenas estão mais próximos de nós do que a gente pensa? Será que é mais fácil entrar em contato com eles no plano astral ou no plano mental do que no plano físico? Com certeza sim, né? Já vou dar a resposta para vocês. Espero ter contribuído aí com o canal de Semente, com o Cafofo do Black. Em breve estarei aí, Semente, tomando um cafezinho com você. Grande abraço e namastê. Boa! E aí, galera? Puta, da hora o relato do Rafa, hein? Ele fala, ele explica direitinho, ele conta da hora. Nossa. Nossa, olha, esse da varanda lá que ele viu a espaçonave quando ele acordou e foi pra lá de novo, eu ia ficar igual ele. Decepcionado. Muito bom, muito bom.